Você já participou de uma programação em que você viu uma banda, um ministério de música, tocando uma música, ministrando, e ficou tão maravilhado que você disse: como eu queria fazer isso, como eu queria participar disso, que você sentiu ali uma alegria? Eu quero te dar 3 dicas para que você comece a construir no seu ministério de música local uma estrutura técnica e espiritual para a sua vida e para a vida dos componentes do Ministério de Música e Artes da sua igreja local, beleza? E esse vídeo ele serve para você que já caminha aí por longas estradas nesse Ministério da Música, já tem uma vasta experiência, e também é para você que está iniciando, em especial aí muitos líderes estão iniciando agora a liderança na música e na igreja para servir a Deus e a igreja. Eu quero te apresentar a primeira dica. Ela é bem conhecida, é bem simples. A primeira dica é Bíblia, jejum e oração. É uma tríade. Nós conhecemos muito bem na música essa linguagem, essa dinâmica. São 3 coisas importantíssimas. A Bíblia, o jejum, que é a consagração, que você se consagra diante de Deus, e a oração. Observe que, como um pregador, ele se prepara, o seu pastor, o presbítero, o diácono, diaconisa, se prepara para pregar a palavra, assim o músico ele precisa se preparar. Ele tem que olhar para o seu ministério como algo constituído por Deus. O que nos diferencia da música secular, queridos, é João 4:23, que Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Deus está procurando esses adoradores. E Ele já encontrou você no meio de milhares de pessoas, muitas pessoas, muitos músicos. Deus chamou você para liderar essa moçada aí. Então, querido, faça um compromisso com Deus, reúna a sua equipe, vai causar uma expectativa grande, vai trazer unção para a sua vida, vai trazer amor, vai trazer um coração mais aberto, mais quebrantado na hora da ministração do louvor. E você e a sua equipe, músicos, tocadores, cantores, vocês serão usados por Deus para levar uma mensagem cantada, ministrada, na unção do Espírito Santo. Queridos, é muito importante ler a Bíblia, poder selecionar músicas cristocêntricas, músicas que venham ter um compromisso com Deus, se consagrar diante de Deus e orar. Então, pegue essa dica aí, ok? Bíblia, jejum e oração. Tenha certeza que o seu ministério vai crescer mais ainda, a sua igreja vai ser ministrada juntamente com você no momento do louvor. Deus vai te abençoar muito mais. Creia nisso em nome de Jesus. A segunda dica para o seu ministério de música crescer mais e mais é: conheça a sua igreja. Isso. Eu pergunto para você, você conhece a sua igreja? Muitas das vezes nós queremos trazer muitos conteúdos que estão aí na internet, no YouTube, que dão certo e muito certo em outras igrejas, em outros locais, mas de repente você leva para dentro da sua igreja e não dá certo. Por quê? Você precisa conhecer a sua igreja, você precisa conhecer os irmãos, precisa conhecer o seu pastor, precisa conhecer o jeito que a sua igreja é receptiva com a música. Isso é muito importante. Nós vamos trazer um conteúdo muito legal, falando sobre os momentos da adoração, desde o início do prelúdio até o final. Mas eu quero que você conheça mais a sua igreja. Pare para conversar um pouco com o seu pastor. Isso vai facilitar a unidade na igreja, você conhecendo a sua comunidade, você conhecendo o público, conhecendo também as programações. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você sabe que o nosso HBJ, o hino do brado de júbilo, ele foi alterado. Por exemplo, cantava-se muito na apresentação de crianças canções do brado. Hoje você pode cantar um louvor propício. Essa alteração ela ficou muito boa para você preparar uma canção mais específica. Outra questão é o momento da ceia, é você preparar um repertório, conversar com o seu pastor, conversar com os demais líderes de culto, diretores de culto, para criar uma dinâmica no culto. O culto ele é inteligente e você
conhecendo os parâmetros da sua igreja, conhecendo o que, não exatamente o que as pessoas gostam, mas aquilo que cabe dentro da cultura da sua igreja. Isso é de suma importância. Nós vamos falar sobre esse conteúdo, como eu disse, para te dar uma ideia sobre ritmos, sobre estilos de música. Vai ser muito importante. Outra coisa interessante é, você conhece o HBJ, o inário da sua igreja? Talvez alguém possa dizer assim, não, mas são músicas clássicas, músicas antigas. Mas se você der uma olhadinha diferente nesse inário, você vai se surpreender com os ritmos, com as canções que estão lá. São proporcionadas para que a igreja tenha um culto dinâmico, louvores novos, composições de músicos, artistas da nossa igreja que estão nesse cenário. Então é de suma importância você conhecer. Outra coisa interessante é que nós vamos trazer aqui também um conteúdo falando sobre repertório. Você conhecendo um pouco da sua igreja, conhecendo a dinâmica, como funciona, você vai ter facilidade para a escolha de repertório na sua igreja. Então pense nisso. Falo para você, conheça a sua igreja. Vai fazer com que o seu ministério de música cresça mais e mais. Quando você conhece a sua igreja, você passa para o ministério, de um modo coletivo, aquilo que a igreja necessita, aquilo que é importante, a mensagem cantada. Isso daí é conhecer a igreja, é viver em união, é poder criar um espaço entre a sua ministração, você que está lá na frente, ministrando com a igreja vai receber, a igreja vai vir junto na adoração. E isso é conhecer a igreja. Isso chama-se entrosamento na música. Há muitos momentos importantes que nós precisamos nos adequar e precisamos também fazer. Um deles é a pausa na música. Há momentos importantíssimos de pausar a música para que a ministração ela aconteça e os músicos venham adorar a Deus, venham abrir a sua boca para glorificar a Deus. Isso é conhecer a igreja. A terceira e última dica é a seguinte: invista no relacionamento com a sua equipe de louvor. Faça isso. Esse relacionamento, queridos, pode ser através de um PG, pode ser através de um coffee break, pode ser através de uma gincana, de uma comunhão, dentro ou fora da igreja, na casa de um dos músicos, pode ser uma pizza. Esse é o lado social que nós precisamos também viver. Isso atrai muito as pessoas, isso deixa com que o ministério de música ele se sinta mais à vontade. Isso é comunhão, a Bíblia fala disso. E nós precisamos desempenhar mais isso. É o lado espiritual junto com o lado social, para que os músicos venham se sentir num lugar adequado, num lugar bem. Quando você trabalha isso, o ânimo das pessoas crescem, há uma dinâmica diferente sendo construída. Quando o salmista diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já imaginou você cantar uma música que ela requer palmas, ela requer um sorriso, uma expressão alegre, mas de repente alguém canta ela meio com tristeza, com desânimo. Isso pode acontecer. Uma ideia de relacionamento, nós trabalhamos um pouco o lado interpessoal e o pessoal ele vai se fortalecendo. Isso é necessário. Nós somos igrejas inteligentes, como eu falei, o culto é dinâmico. Nós precisamos criar uma relação muito boa com os músicos, dinâmica e que venha proporcionar grandes momentos entre você, líder, e você, adorador, você que exerce a sua atividade no ministério de louvor. E tenha certeza que a igreja vai sentir isso, o entrosamento, esse bom relacionamento, e você vai ganhar muito mais a confiança dos seus músicos, eles vão se sentir alegres. Vou te dar uma ideia aqui, ó. Experimente. Compre uma ou duas caixas de chocolate da sua escolha aí. Não vou nem fazer a propaganda,
mas leve para o ensaio e entregue para eles. O sorriso vai vir bem aqui assim, ó. Eu tenho certeza que eles vão gostar, e isso daí você vai estar criando um laço de intimidade, um relacionamento bem legal com os músicos, e vai ser muito bom para o desempenho deles, para o ânimo deles, beleza? Que Deus te abençoe, esteja preparado aí para as próximas dicas, vai vir muitas, aguarde.